Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Alupar. A Alupar, que na minha visão é uma empresa bem interessante aí, atua na parte principalmente de transmissão de energia elétrica e na minha visão ela pode sim se tornar uma excelente pagadora de dividendos aí nos próximos anos. A Alupar aqui que a gente pode ver na tela, né, que nos últimos 12 meses teve uma valorização muito boa de 21%. Se a gente for olhar aí no prazo de 5 anos, ela valorizou ainda mais, né, 62%. No último mês, apenas no último mês, aí, 13% de valorização. Então, uma empresa que realmente vem apresentando bons resultados aí na questão do ganho de capital, mas os dividendos aí da Lupar, eles são bons dividendos, né, no momento, e acredito que, como eu falei, né, mais para frente aí a Lupar deve pagar dividendos ainda melhores. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou usar a minha planilha aqui para a gente verificar quanto que rende aí em Alupar, né? 10 mil reais investidos nessa empresa. Então fica comigo até o final do vídeo. E claro, né, se você é novo aqui, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos. Então se inscreva no canal, não perca tempo, né? Porque se você tiver inscrito no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos. E aqui na tela do Status Invest a gente pode ver os múltiplos, né, os indicadores da Alupar. A gente vê que ela tem um dividend yield atual na casa de 4,28%. Então, um dividend yield aí que é baixo, né, um dividend yield baixo, mas que é aceitável. E eu vou explicar por que, né, que eu acredito que para frente aí, nos próximos anos, acredito que a Alupar seja assim uma boa pagadora de dividendos. A gente pode ver aqui que a ação dela atualmente é cotada aí em R$ 28,68. Ela é uma ação que ela não tem uma oscilação assim tão grande, então ela é uma ação que não tem uma volatilidade muito grande, né, quando a gente compara com outras ações, principalmente as ações de energia, né, elas costumam ter essa característica. Aqui, né, eu estou falando da Alupar 11, a Alup 11 da Unity, porque a Unity ela tem uma liquidez diária maior, né? Então a gente vê que a liquidez média aqui dela diária é acima de 25 milhões de reais, então uma liquidez muito boa para o investidor. Então evita certas distorções, né, no preço da ação. Não acredito que seja uma ação descontada, porque por mais que ela tenha múltiplos baixos aí, ela tem um PL de 8, então um bom PL, né, para é um múltiplo baixo, né, mas não considero que a ação seja descontada, porque quando a gente pega o histórico aqui, a gente vê que o PL dela histórico é na casa de 9, 10, então quer dizer, não é uma ação assim tão descontada, né? Não acredito que a Lupar seja uma ação que a gente possa considerar uma das mais baratas, mas também não é cara, também não é uma ação cara. Acredito que ela esteja bem precificada, é isso que eu quero dizer. A gente olha aqui o EV/EBITDA, né, ela negocia a 5 vezes EBITDA e a média dela justamente é essa, né, 5 vezes EBITDA, então quer dizer, o patamar atual de negociação dela está bem de acordo aí com a média histórica dela, né? E o valor patrimonial por ação aqui, se a gente for ver, né, é de R$ 24,85. O valor atual é R$ 28, então quer dizer, ela negocia com um PVP maior aí, né? PVP de 1,16, sendo que a média histórica dela é 1,20, então vai ao encontro daquilo que eu estou dizendo no vídeo, né? Não considero que seja uma ação descontada, uma ação barata, mas também não é uma ação cara, é uma ação que está num preço aí bem justo, aí próxima do preço justo, né? Uma situação bem interessante de a gente ver, né, principalmente para dividendos, é que ela é uma ação que tem uma liquidez corrente de 2,73, então uma liquidez corrente acima de 1, né? Acima de 1 a gente considera esse indicador bom, e isso aqui tem muito a ver, claro, né, com os compromissos de curto prazo aí dos próximos 12 meses, e os dividendos eles se inserem dentro desses compromissos. Então, uma situação comum aí, as boas pagadoras de dividendos, é a gente ver essas empresas com uma liquidez corrente alta, né, uma liquidez corrente boa. A Alupar tem aqui uma boa liquidez corrente. Essa situação do endividamento da Alupar, né, assim como as outras transmissoras, é uma situação que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque existe o endividamento aí na parte societária, o IFRS, e existe também na parte regulatória. Então, isso aqui é uma situação que a gente tem que tomar um certo cuidado nas transmissoras. A gente não pode vir seco aqui nesse 2,60 e achar que é esse o número. A gente tem que investigar melhor isso. E boas margens, né, como as transmissoras em geral, margem bruta de 80%, margem líquida de 22%, um ROI aí de 13%, um ROIC de 12%.
crescimento de receitas e de lucros ano após ano. Isso se deve muito porque a Alupar ela estava, né, num ciclo de investimentos, né, ela ainda está nesse ciclo de investimentos, mas mais para frente eu acredito que esses investimentos vão começar a dar resultado. Então eu acredito que no médio prazo a gente pode sim ver uma desalavancagem da Alupar, e a partir do momento que essa dívida diminui, ela começa a repassar mais dividendos para os acionistas. Então, por essa razão que eu acredito que a Alupar no futuro ela deva sim pagar bons dividendos. E um exercício aqui que eu gosto de fazer, né, é ver o lucro por ação. Então eu estou com a calculadora aqui. O lucro por ação da Alupar nos últimos 12 meses aí foi de R$ 3,23, né, ou lucro por unit, na verdade, porque a gente está falando da unit, então R$ 3,23. Se a gente dividir, né, pela cotação atual de 28,68, a gente chega aí num dividend yield, né, potencial, se ela tivesse um payout de 100%, se ela pegasse e decidisse, né, distribuir todo o lucro para os acionistas, a gente veria um dividend yield na casa dos 11%, 11,26%. Então, quer dizer, o dividend yield atual dela é de apenas 4%, mas fazendo um leve ajuste aí no payout dela, aumentando o payout, né? Então, na medida que a empresa for desalavancando, for diminuindo a dívida, né, ela puder repassar mais dividendos para os acionistas, com isso ela deve aí aumentar o payout e com isso pagar um dividendo melhor, né, melhor do que esse atual. Então por essa razão que eu acredito sim no médio prazo aí, no médio e longo prazo, né, nos próximos anos aí, eu acredito sim em ver a Alupar pagando dividendos cada vez melhores, primeiro na casa dos 6, 7% e subindo aí. Então eu acredito sim que no futuro a gente possa ver a Alupar aí com um bom dividendo na casa de 8, 9%, até mais, dependendo aí dos negócios da empresa. Então agora vamos para a planilha, né, pessoal, utilizando os dados atuais, é claro, né. Então aqui a gente vai colocar o ativo, né, a Loop 11. Então se você tiver interesse nessa planilha aqui, eu posso mandar para vocês, né, via Google Drive aí, tranquilo, é só comentar, deixar o comentário pedindo essa planilha. Aqui a gente preenche, né, o valor aí de R$ 10.000, então esse é o valor investido. A cotação atual da Alupar é 28,68, né, então em tempo real aqui, 28,68, dá um número quebrado, mas no Brasil a gente não pode negociar frações de ações, né, então a gente tem que negociar aí zerado, né? Então, o número de cotas, né, ou ações, né, que tem aqui na planilha, que você pode utilizar para fundos imobiliários também, a gente vê que com R$ 10.000 você consegue comprar 348 ações da Alupar. E nos últimos 12 meses a companhia pagou R$ 1,23 aí por ação, né? Então, com 348 units, né, da Alupar, você recebe R$ 1,23 por ano aí, mas claro, como eu falei, isso é a conta dos últimos 12 meses, a expectativa, né, como eu mostrei, a empresa tem potencial para pagar mais que isso, então recebeu aí R$ 428 de dividendos, né? E fazendo uma média aí dos 12 meses, né, isso daria cerca de R$ 35 de dividendos por mês, né? Então, isso aqui é um exercício interessante para a gente saber, né, as metas de ações, quanto que nós queremos receber de dividendos. E lembrando que, claro, como eu falei, a expectativa é que a Alupar pague mais dividendos futuramente. Ela ainda tem um dividend yield aí tímido, na casa dos 4%. Então, no longo prazo, obviamente, isso aqui pode render muito mais, né, pessoal? E uma situação aqui que eu gosto de sempre mostrar, né, é a frequência dos pagamentos. Então, se a gente chegar aqui, a gente pode ver que no ano de 2020, no ano de 2021, no ano de 2022, a Datacom para os dividendos sempre foi em meados de abril, né? Então eu acredito que nesse ano de 2023 não seja diferente. Em meados de abril a Alupar deve anunciar um pagamento, né? Quem for acionista da Alupar naquela data vai poder receber o pagamento, e esse pagamento ele ocorre aí em parcelas, né? Então ele acabou acontecendo em 2022, a primeira parcela no final de maio, a segunda parcela no final de agosto e a terceira parcela no final de novembro. Então não é uma companhia que tem uma boa recorrência, uma boa frequência, né? Mas é uma companhia aí que tem uma organização legal, na minha visão, né, dos pagamentos de dividendos. Aí quem tem ações em abril da Alupar sempre acaba recebendo aí mais para o segundo semestre,
uns bons dividendos. E como eu falei, a expectativa é que para o futuro, né, cresça, porque é uma empresa que tem potencial sim para crescer esses dividendos. Então, pessoal, quero saber se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo foi útil para vocês. Deixem comentários, porque eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. E lembrando, né, se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, então deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tiver interesse nessa planilha, basta deixar o comentário que eu mando aí para vocês via link do Google Drive a planilha. Tudo gratuito, como sempre, aqui no canal. Espero que tenham gostado, um forte abraço a todos e até a próxima.